Olá, turma! Professor Ramon Matos aqui. Na aula de hoje eu vou resolver uma prova do Instituto Ação. Nesta prova, eu vou mostrar o perfil da banca, os assuntos mais recorrentes e você que vai enfrentar esta banca não pode perder. Vamos juntos? Vamos começar aqui a mapear esta banca de ponta a ponta, fazendo com que você tire a nota máxima em língua portuguesa. Olha só, está aí. Esta é uma prova de nível médio da banca, que é o Instituto Ação, e ela foi realizada, se eu não me engano, em 2025, mais tardar 2024. E aí, nós vamos começar. Observe que o texto é um pouco grande, que é comum em língua portuguesa. O texto é grande. E só a primeira questão se refere ao texto. Só a primeira questão. Então, o que nós vamos fazer? Olha só, de acordo com o texto, é incorreto afirmar. Se ele fala de acordo com o texto, essa questão não é de interpretação, essa questão é de compreensão textual. Ou seja, é só compreender o texto, não precisa inferir, não precisa avançar. Pois bem, a única que se refere ao texto é esta. Depois, são 9 questões de gramática. Então, o primeiro ponto, o Instituto Ação é uma banca que cobra 90% das questões em língua portuguesa de gramática. Gramática. E observe aqui a primeira questão de gramática, que é a número 2. O texto em destaque, na oração abaixo, pode ser substituído sem prejuízo de valor por a preposição, a conjunção que ele destacou é o no entanto. O no entanto é uma conjunção adversativa. O no entanto é irmão do mais, é irmão do contudo, é irmão do todavia, é irmão do porém, é irmão do no entanto. Então, mais, porém, contudo, entretanto, eu não coloquei o entretanto aqui, ó, entretanto. Todas essas conjunções nós chamamos de conjunções, olha lá, ó, adversativas, ou seja, que introduzem ideias contrárias, opostas. A única, a única que não é a letra A. Contanto, não é adversativo. Então, ele queria aquela abaixo que não pode substituir, que não mantém o valor. A que não mantém o valor é a letra A. Perfeitinho? Bacana? Aí ele vai para a questão de número 3. Outra característica da banca. Veja como as questões são objetivas, sem rodeio e sem contexto. São questões extremamente objetivas. Ainda com relação à questão anterior, a classe gramatical pertence ao termo, ou seja, ele queria sobre essa questão aqui. O no entanto é um advérbio? Não. Advérbio é tudo que, em geral, modifica o verbo. Então, se eu falo assim, ó, olha, eu cantei. E eu coloco eu cantei, você entende. Agora, eu falo eu cantei bem, este bem dá uma ideia ao verbo. Tudo que acrescenta uma ideia ao verbo, nós chamamos de advérbio, tá? E aquele advérbio ele é de modo. O verbo é uma palavra que indica ação, ou indica estado, ou fenômenos da natureza. Então, cantar, nadar, beijar, ser, estar, permanecer, continuar, chover, ventar, gear. Artigo é a classe que acompanha um substantivo, ou seja, é o a ou o, as, os formam artigos definidos. Mas tem o e o uma, o uns e o umas, que são artigos indefinidos, e sempre virão à frente de um substantivo. Ou
tornarão a palavra um substantivo. E depois você tem um pronome. Olha o nome dele, ó. Pró significa a mesma coisa que pré. Nome, para a gente, vai simbolizar substantivo. É o que vem antes do substantivo, é o que substitui. Agora, a resposta é a letra D, é conjunções. Conjunção é a palavra que liga duas orações. Conjunção, guarde isso. Sempre vai conectar duas orações. Ela estuda e trabalha. Ela canta e dança. Ela estudou, mas não foi aprovada. Esse mais aí ligando duas orações e o e que eu falei anteriormente, todos eles ligando orações. Isso é a conjunção. Então, mais uma questãozinha feita. Lembrando, é uma questão que envolve 90% de gramática, perguntas objetivas e só uma questão de interpretação de texto. Analise o termo em destaque na oração abaixo para responder as questões 4 e 5. Olha lá, a matéria foi estudada por nós. Quem é o verbo ou quem é a locução verbal? Foi estudada. Quem que foi estudada por nós? A matéria. A matéria é o meu sujeito. Observe que para eu achar o sujeito, eu encontrei o verbo. Toda vez que você precisa encontrar o sujeito, você acha o verbo e faz a pergunta, aqui neste caso, quem? Quem foi estudado? Ou o que foi estudado? Observe que aqui nós vamos ter o sujeito à matéria. E aí, esse sujeito, veja se vocês concordam comigo, é um sujeito paciente. Esse sujeito é um sujeito paciente, ou seja, ele não está fazendo, ele está sofrendo a ação. Então, nós chamamos de sujeito paciente. Se o sujeito é paciente, alguém faz a ação. Observe que foi o por nós que fez a ação que o sujeito sofreu. O por nós fez a ação que o sujeito sofreu. Então, nós vamos chamar isso de agente da passiva. O que é o agente da passiva? É o camarada que faz aquilo que o sujeito sofre. Ele faz aquilo que o sujeito sofre. Isso que é agente da passiva. Ah, e um detalhe: o agente da passiva, no céu, na Terra, Marte, Júpiter e Saturno, sempre vai ser introduzido por uma preposição. E sempre vai ter o papel ativo. Ele que faz o que o sujeito sofre, tem essa relação. O sujeito sofreu, ele vai fazer. Pois bem, ele pergunta qual é a função sintática daquele termo destacado. Nós acabamos de explicar. É um agente da passiva. É um agente da passiva. Agora, Ramon, por que não é um objeto indireto? Objeto indireto é aquilo que completa o sentido do verbo, que exige preposição. Então, se eu falo assim para vocês, eu preciso, e paro aqui, você não entende. Fala, turma, tudo bem com vocês? Olha, preciso contar algo, eu preciso, tá? Eu preciso. Ramon, você precisa de quê, Ramon? Então, neste caso, quem precisa, precisa de. Quem precisa, precisa de. Observe que esse é um verbo, porque introduz ação, é transitivo, porque precisa de complemento, e é indireto, que exige preposição. Então, eu preciso de amor. Observe que esse de amor faz agora o verbo ter sentido completo. Nós chamamos isso de objeto. E o verbo exige preposição, então é objeto indireto. Objeto indireto é aquilo que completa o sentido do verbo com a preposição obrigatória. Ramon, mas eu iria confundir com agente da passiva. Agente da passiva não completa. Agente da passiva faz a ação que o sujeito sofre. Esse termo não está fazendo a ação que o sujeito sofreu, até porque o sujeito não sofreu nada. Beleza? Objeto direto é a mesma coisa, só que não vai vir com a preposição. Então, se eu falo eu quero, eu quero amor. Parei aqui. Eu quero, você entende? Não, ficou incompleto.
Ramon, você quer o quê? Porque quer algo, quer alguém. Então eu falo, eu quero, não tem sentido completo, verbo transitivo. Agora eu faço a regência, quer algo, quer alguém. Não pede preposição. Verbo transitivo direto, amor, objeto direto. Então, esse cara completou sem pedir preposição. Então, nós já explicamos esse, este, e agora o adjunto adverbial é a mesma coisa que o advérbio. Ele acrescenta a ideia ao nome, ele acrescenta, perdoe-me, ideia ao verbo. Então, quando eu digo assim, ó, olha só, eu, 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 eu joguei. Você não sabe o que eu joguei, mas você sabe que eu fiz a ação. Agora, se eu digo para você assim, ó, eu joguei mal. Esse mal não foi pedido pelo verbo. Ele apenas acrescentou uma ideia. Se ele acrescenta uma ideia sem o verbo pedir, nós chamamos de adjunto adverbial. E agora nós temos o complemento nominal. Como que é o complemento nominal? Se eu digo para você assim, ó, este produto é prejudicial à saúde. Olha, quem que é prejudicial à saúde? Este produto, sujeito simples. Prejudicial é a característica do produto. Então eu chamo de predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito é a mesma coisa que o adjetivo. Só que predicativo você tem na sintaxe, adjetivo é na morfologia. E aí eu pego e paro aqui. Gente, esse produto é prejudicial. Esse produto é prejudicial. Aí você vai falar: "Ramon, prejudicial a quem? A quê?" Aí eu falo: "À saúde". Observe que a saúde completa um nome, não completa um verbo, completa um nome. Um nome é tudo aquilo que não é verbo neste contexto. Então aqui eu tenho um complemento nominal, sempre também seguido de preposição. Turma, fizemos uma aula aqui. Fizemos uma aula nessa questão. Aí agora eu vou para o número 5 e ele faz a mesma pergunta que ele já fez na questão relacionada a 2 e 3. Olha, qual classe gramatical? Ele quer saber lá do nós. Lembra do nós que estava aqui, ó. A matéria foi estudada por nós. Ele quer saber sobre o nós. O nós na língua portuguesa não é um substantivo, pois a função do substantivo é nomear. Então, se eu falo para você, Ramon, se eu falo para você, passei, no caso do curso, né? O curso está com letra maiúscula, nome próprio. Se eu falo para você, amor, são coisas que existem. Isso nós chamamos de substantivo. Artigo é o cara que define ou indefine um substantivo, marcado pelo a, ou o, um, ou uma e suas variações. O verbo vai indicar ação, estado ou fenômeno de natureza. Numeral vai indicar quantidade. E o pronome é o substituto do nome. Eu poderia falar: a matéria será estudada pelo Joaquim. A matéria será estudada pelo Henrico. Eu tirei Henrique e Joaquim e coloquei nós. Então, o nós substitui nomes. Se substitui nomes, nós chamamos de pronome. Foi? Está ficando clara a explicação? Você está entendendo, curtindo? Estou sendo minucioso ou a minha explicação está rápida demais? Deixe nos comentários. Não se esqueça, para agora, de se inscrever no nosso canal. Se inscreva e ative as notificações, o sininho, para você receber toda a aula que eu postar aqui desta banca e de outras bancas. Nós temos aulas, lives, vídeos e dicas todos os dias nesse canal. Não fique de fora. Vamos embora. Número 6. Já estou praticamente ultrapassando a metade da prova. A menina correu e pegou a pipa. Ele pede, analise. Após a análise do período abaixo, é correto afirmar que. O que é correto afirmar? Ele vai fazendo ponderações ali para você e quer saber. É uma oração?
É uma oração? Gente, onde eu tenho verbo, no português ali tem uma oração. Então aqui, ó, a menina correu, uma oração, porque tem um verbo. E pegou a pipa, segunda oração, porque há o segundo verbo. Então aqui eu tenho primeira oração, aqui eu tenho segunda oração. Então não é uma oração, não é uma oração. Eu posso chamar isso de frase? Posso. Frase é todo enunciado com sentido completo. Frase é todo enunciado com sentido completo. Então a 2 está correta. Apenas a 1 ele está pedindo abaixo a afirmação correta. Então a 1 não está correta, já dançou. Espera aí, analise o período abaixo. É correto afirmar. É correto afirmar. Tá. Apenas a 1 está correta? Não, a 1 não está correta. Todas estão corretas? Não, não estão corretas. Então já eliminei 2, tá? Vamos lá. É um período composto por 2 orações? Sim, eu tenho uma oração, eu tenho 2 orações. Então é um período composto por 2 orações. Então até agora, a 2 e a 3 estão corretas. Vamos ver agora uma coisa. Aí, é um período simples? Não, não é um período simples. Então eu chego à conclusão de que a 1 e a 4 estão incorretas. A 1 e a 4 estão incorretas. Perceberam como eles tentaram burlar aqui para você errar? Nesse jogo de correta e incorreta? Isso daqui era uma pegadinha. Era uma trolha para você errar. Questão de número 7. Deixa o seu like agora, dê o like aí. Temos um exemplo de composição por aglutinação. Primeiro, o que é composição? Composição é a união de 2 radicais. Então, vamos lá. Se eu digo aqui para você, olha, eu tenho a palavra vinho. E há uma outra palavra chamada acre. 2 radicais. Eu vou unir esses 2 radicais. Vai ficar vinagre. Eu uni 2 radicais e eu perdi letra. Eu perdi essa letra, eu perdi essa letra, eu perdi 2 letras. Quando eu faço a união de 2 radicais e acabo perdendo 2 letras, é composição por aglutinação. Composição por aglutinação. Aí se eu digo para você assim, ó, se eu digo para você a palavra em, mais boa, mais hora. Eu vou nisso tudo e ela vai dar o quê? Embora. Eu perdi esse A, eu perdi esse H, eu perdi esse O. Composição por aglutinação, B de bolota. B de bolota. A palavra ponta mais pé é uma composição, mas é uma composição por justa posição. Ramon, qual a diferença? Composição só existem 2, ou por aglutinação ou por justa posição. Espera aí, vamos lá. Composição, união de 2 radicais. Para ficar melhor para você entender, união de 2 palavras, para formar a terceira. Se eu retiro letras, aglutinação. Se eu não retiro letras, justa posição. Se eu retiro letras, aglutinação. Aqui eu uni a palavra ponta mais pé, não perdi letra, justa posição. Eu uni a palavra passa mais tempo, formei a terceira palavra, não perdi letra, justa posição. E entardecer e apedrejar, nem 2 radicais têm, ou seja, nem união de 2 palavras possuem. Então não pode ser, não pode ser. Questãozinha chata, hein? Questãozinha que vai estar presente. Esses assuntos aqui, ó, período composto, classes gramaticais, sintaxe, conjunção, mais certo do que você ir para o céu, mais certo do que você morrer, esses assuntos estarão presentes no Instituto Ação, no Instituto Ação, uma banquinha aí que vai realizar muitos concursos no Brasil.
Nas orações abaixo, o verbo classifica-se respectivamente. Vamos lá. As crianças brincavam. Se eu pego e falo para vocês, turma, as crianças brincavam. As crianças brincavam. Observe que as crianças brincavam. Eu não preciso de complemento, você já entende. Quem brinca, brinca. Quem brinca, brinca. As crianças brincavam é um verbo intransitivo. Não precisa de complemento. Então, espera aí. Eu já elimino a letra E, eu já elimino a letra D, eu já elimino a letra C. Por um verbo, eu já eliminei 3 opções. 3. João anda todo dia. Caraca, e agora? E agora? Essa daqui pegou, hein? Gente, João anda. Ponto. Quem anda, anda. Todo dia é um adjunto adverbial de tempo. Eu falo, gente, eu ando. Vocês entendem. Vocês entendem. Então, esse verbo aqui, ó, é um verbo intransitivo. Intransitivo. É um verbo intransitivo. Então, aqui, ó, eu já chego à resposta. Ah, Ramon, não é transitivo direto? Quem anda, anda algo? Não, gente, pelo amor de Deus. Quem anda, anda. Quem anda, anda. E eu vou até pegar essa frase que eu vou usar para uma questão no Instagram. E se você não me segue lá no Instagram, é só você ir lá e seguir o professor Ramon Matos. Prof. Ramon Matos. Prof. Ramon Matos é o meu Instagram e eu quero muito que você faça parte da minha rede de amigos. Matamos a resposta. Matamos. Vamos agora para o número 9. Ele diz: assinale a alternativa cuja concordância verbal está incorreta. Olha, ele quer a incorreta. Eu já vou aqui para mostrar a vocês. O que é concordância verbal? É o ato do verbo concordar com o sujeito. O ato do verbo concordar com o sujeito. Todas estão corretas. Todas estão corretas. Só que aqui há uma pegadinha. Olha só. Esse verbo chover, indica um tempo climático. Choveram. Se esse verbo chover denota fenômenos da natureza e ele está no sentido real, você vai chamar esse verbo de verbo impessoal. Ou seja, verbo impessoal não tem sujeito. Se não tem sujeito, nunca pode ir para o plural. Choveu muitos dias. Guarde. Todo verbo que expressa fenômenos da natureza, este verbo no sentido real é impessoal, não possui sujeito nem plural. Agora, se eu falo para você assim, ó, choveram palavrões no jogo do Vasco. Choveram palavrões no jogo do Vasco. Agora, esse chover não está no sentido real. Não cai palavrão do céu. Esse chover está no sentido figurado. O que choveu? Palavrões. Aí aqui vai ser o sujeito e o verbo vai concordar com o sujeito. Beleza? Concordância verbal. Mais certo do que você morrer. Mais certo do que a sua morte vai estar na banca Instituto Ação. Agora, olha só. Fofoqueira não, querida! Eu só sou produtora de biografias orais não autorizadas. É isso que eu sou. A mulher aqui da charge falando. Vamos explicar as figuras de linguagem, que é outro assunto que você tem de estudar, porque vai cair. Então, vamos lá. Metáfora é a comparação sem elemento comparativo. É a comparação sem elemento comparativo. Ela é uma flor, ele é um jumento. Então, ou seja, eu estou comparando sem elemento comparativo. Hipérbole, você vai lembrar do
Cazuza. Ele tinha uma música exagerado. Então, amor da minha vida daqui até a eternidade. Paixão cruel, desenfreada, estrago 1000 rosas roubadas. Só exagero. Eu estou morrendo de fome. Eu estou morrendo de medo. Tudo é exagero, já falei com você 1000 vezes. Ali não há exagero. Ali também não há comparação sem elemento comparativo. Não há, não há. A literação é repetição sonora de consoantes. A literação, repetição sonora de consoantes. E aqui você tem a metonímia. Metonímia é a troca, é a troca. A literação, eu não sei se é repetição, eu não me esqueci agora, se é repetição sonora da vogal ou da consoante, mas é um dos dois, vogal ou consoante. Aqui é a troca. Como assim troca? Como assim troca? Eu eu falo assim, ó, jogue o lixo no lixo. Não é para jogar o lixo no lixo, é para jogar o lixo na lixeira. Eu comi 2 pratos. Eu não comi 2 pratos, eu comi o que estava no prato. Eu troco o conteúdo pelo continente, eu troco o autor pela obra. Então eu leio Machado de Assis. Eu estou fazendo a troca, ao invés de botar o nome do livro. Então, também não é metonímia, não é aliteração, é um eufemismo. E o que que é o eufemismo? Eufemismo é suavização. Suavização. Ao invés de falar que ela é fofoqueira, ao invés de falar que ela não presta, que ela é linguaruda, você fala que ela se referiu que ela é uma produtora de biografias orais não autorizadas. Está suavizando. Ao invés de você falar que nossos políticos são ladrões, você vai falar que eles se enriquecem por meios ilícitos. Ao invés de você falar que a sua prima é uma pi, você vai falar que ela é uma pessoa que proporciona prazeres a homens e mulheres, e assim por diante. Essas são as figuras. Turma, mapeamos toda a prova. Questões, 90% das questões de gramática, questões objetivas, conjunção aparece 2 vezes, análise sintática aparece 3 vezes, classe gramatical aparece 2 vezes, e é isso que é o panorama desta prova, estrutura e formação de palavras. Além disso, tem essa questão de interpretação. Você vai fazer essa leitura completa e você vai ver que a resposta é letra D de dado. Letra D de dado. Eu espero que você tenha curtido muito esta aula. Dê o like, se inscreva no nosso canal, deixe nos comentários o que você achou. É muito importante para o professor saber a sua opinião, para ver como eu vou me proceder nas outras aulas. Então não deixe de dar seu feedback. Vamos juntos. Um beijo no coração e sucesso nas provas. Valeu!